Eu tenho percebido nos últimos tempos que tenho cuidado de igrejas e tenho vivido no meio cristão algo que as pessoas têm feito com muita frequência e elas não percebem a gravidade disto, que é o quê? Tratar de seus pecados como se fossem meros problemas. É muito comum quando a gente está atendendo alguém no gabinete pastoral, está visitando uma família ou conversando na igreja, e quando elas querem falar sobre suas dificuldades, sobre seus pecados, elas não falam de forma abertamente que tais coisas são pecados, mas elas querem que a coisa seja tratada com mais leveza. E por isso, em vez de falarem que é pecado, elas falam que é um problema. Por exemplo, algumas vezes eu já aconselhei pessoas que tinham dificuldades ou tinham envolvimento com pornografia e a maioria delas tenta vir falar com o pastor ou lidar com o tema como se aquilo fosse um mero problema a ser superado e nada mais do que isso. E elas não têm a consciência de que o que elas estão fazendo é muito mais do que um simples problema, porque o pecado da pornografia, antes de ser um problema pessoal, ele é algo espiritual. Ele é algo que as pessoas estão fazendo contra Deus, quebrando os mandamentos do Senhor. E a gente precisa reconhecer que pecado é pecado e problemas são problemas. Pessoas que têm o hábito de cair no pecado da mentira, o pecado da embriaguez, o pecado da fofoca, e elas sempre querem tratar essas coisas como se fossem meros problemas. Só que quando a gente trata pecado como problema, corre-se um risco de a gente tirar o peso dessas questões nas nossas vidas. É o que está acontecendo, por exemplo, em muitos lugares em que tratam de crimes e pecados como problemas. A Europa, por exemplo, está passando por uma situação como essa, de querer, em alguns países, até mesmo legalizar questões como prostituição, como inclusive lá já tem vários países como esse, mas outros talvez até mais aberradores, como a pedofilia. E muitos querem tratar isso como uma opção sexual ou como um problema e um distúrbio mental. Mas eu queria dizer a você o seguinte: o que é pecado não vai deixar de ser pecado. Você precisa lidar com os teus pecados como pecados e não como meros problemas, que você precisa de ajuda de psicólogos, terapeutas, psiquiatras. E não que eu queira com isso desqualificar estes profissionais, mas a gente precisa ser honesto conosco mesmos e com estes profissionais também. Pecados não são tratados e solucionados com tratamentos, com terapias. É tratado com arrependimento, é tratado com quebrantamento, é tratado com humilhação diante de Deus, pedindo restauração e buscando abandonar tal prática. Por isso, você que está vendo esse vídeo, não use mais essa linguagem dizendo eu tenho problema com isso e problema com aquilo. Seja honesto com você e diga, eu tenho pecado, eu tenho uma maldade, eu tenho uma imundícia na minha vida. Porque se você fizer isso e for na fonte certa, que é Jesus, a palavra de Deus vai prometer a você dizendo que se formos sinceros em confessar os nossos delitos e pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade.